Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, e hoje mais uma palavra da parte de Deus profunda, ou melhor, hoje, como em algumas vezes, nós faremos diferente. Hoje o Bíblia na Mão será uma entrevista. Como assim, pastor, uma entrevista? Pois bem, nós tentaremos entrevistar o profeta, o homem de Deus, Elias, usado por Deus em algumas situações e que passara por muitas experiências com Deus. E nós faremos de conta ou simularemos uma entrevista com o profeta Elias. Eu creio que você vai aprender um pouco e você também vai entender o que de certa forma Elias passou. Mas antes, porém, vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 17, que nos diz o seguinte: Ora, Elias o tisbita, moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Amém? Só para que a gente situe-se ou entenda quem era Elias, o que Elias sentia, onde ele morava e de onde ele veio. Pouco se fala sobre Elias, o profeta, mas entendemos de que ele era um tisbita, morador de Gileade, e a gente vai entender que ele tinha, acima de tudo, uma profunda intimidade com Deus. Entenda de que nós precisamos a cada dia ter intimidade com Deus. Antes de eu começar a entrevista, eu vou orar. Amém? Você vai orar comigo? Então vamos lá. Pai amado, Pai bendito, Senhor, pedimos a Tua autorização e permissão para adentrarmos no Santo dos Santos, para que o Senhor venha falar conosco na palavra do dia de hoje. Não pelo homem que fala, porque aqui o homem não tem nada, mas pelo Deus que se utiliza do homem. É bem verdade de que este que vos fala, Pai, é falho, pecador, mas eu preciso de Ti, do Teu amor, do Teu perdão, e que o Senhor, se quiser, pode me usar, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meu amado, entrevistar o profeta Elias. Bom, como vocês bem sabem, mais ou menos como seria, eu vou ser o entrevistador e ao mesmo tempo serei Elias. E eu aqui separei 5 perguntas, onde as quais Elias passou e vai nos responder. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui entrevistando o profeta Elias. O profeta Elias, que era natural de Tisbe, ele era um dos moradores de Gileade, e que, acima de tudo, enfrentara Acabe, enfrentara Jezabel, enfrentara os profetas de Baal. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao Senhor, profeta Elias, é a seguinte: para você, o que representou ser profeta nos tempos de Acabe e Jezabel? Nos tempos de Acabe. Para o Senhor, profeta, o que representou isso? Bom, respondendo à pergunta, eu quero dizer que ser profeta não é fácil. Ser profeta é muitas vezes abdicar de nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Ser profeta é ter a árdua missão de falar não o que o povo gosta ou o que o povo quer, mas de transmitir a mensagem do Pai, de Deus, do Senhor, o Todo-Poderoso, para um povo. E respondendo a sua pergunta, meu amado, eu quero vos dizer que ser profeta nos tempos de Acabe não era fácil, pois naquele tempo predominava a idolatria a Baal, que até então era liderado naquele tempo por Acabe e por Jezabel. Acabe, naquele momento então, o rei de Israel. Mas nós entendemos uma coisa, de que Deus
Quando levanta um profeta, é para falar a verdade, doa quem doer. Quando Deus se utiliza de um profeta, e eu sei o que é isso, ser profeta não é fácil. Ser profeta é profetizar para alguém bênção e estar na escassez. E o que eu quero dizer é que representou para mim uma intimidade maior com Deus, de maneira tal de que eu sei quando é Deus quem fala, e o profeta, ele tem que estar pronto para falar com quem quer que seja. O homem pode ser o que for, mas quando o profeta chega até lá, ele tem que falar o que Deus manda e não o que o homem quer. E é isso que eu estou te dizendo, de que representou para mim, acima de tudo, uma perseguição, mas acima de tudo, a entender o que Deus queria falar para aquele povo naquele momento, porque Acabe e Jezabel estavam cegos espiritualmente. Pois bem, eu quero fazer a segunda pergunta ao profeta Elias. Profeta Elias, na sua opinião, o que é melhor? Ser usado por Deus ou ser ousado na presença de Deus? Bom, eu acho que a gente consegue ser os dois, respondendo a sua pergunta. Porque quando somos usados por Deus, de certa forma, temos que ser ousado para falar. E em algumas vezes quem fala a verdade é perseguido. Quem fala o que Deus manda, em alguns momentos, na maioria das vezes, vive a pão e água, porque nós somos dependentes de Deus e não dos homens. E como você perguntou, se é mais fácil ser usado ou ousado, eu te respondo de que o mais fácil ou o melhor é a gente ser os dois. O melhor é a gente, acima de tudo, fazer a vontade de Deus, doa a quem doer. E a terceira pergunta que eu quero fazer a você, profeta Elias, é o seguinte: suas provas e atitudes te ensinaram a ter um maior relacionamento com Deus? Esta é a dúvida que muitas vezes as pessoas têm, porque em alguns momentos as nossas provas, parece que a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. E eu pergunto a você, profeta Elias, que essas provas te ensinaram a ter uma maior intimidade com Deus? Vou te responder com muito carinho. As provas, as perseguições, aquilo que eu passei e por conta de fazer a vontade de Deus, é claro que me trouxeram e me ensinaram de que ser dependente de Deus em alguns momentos dói. De que ser dependente de Deus em alguns momentos faz com que a gente ache que Deus nos abandonou. Mas isto, acima de tudo, me fez ter uma intimidade maior com Deus. Uma intimidade mais profunda. E uma intimidade de saber ser dependente só de Deus e não dos homens. É bem verdade de que eu passei por escassez. É bem verdade de que eu passei por muita coisa, mas quando eu percebi que tinha intimidade com Deus, eu falei e Deus cumpriu. Então é isso que eu te digo. Todas as nossas provas faz com que a gente se chegue mais perto de Deus. Faz com que a gente entenda a vontade de Deus. Amém. A penúltima pergunta ao profeta Elias. Defina ou explique melhor os milagres que você viveu. Bom, começando e detalhando o milagre, eu posso dizer, respondendo a sua pergunta, de que milagre é a gente saber de que Deus cuida de nós. E que Deus ele está no controle da situação. E que não é fácil, é bem verdade. Hoje em dia, muitos querem ser profeta, mas as pessoas não querem um preço. Mas quando a gente vai vendo os milagres, quando a gente vai percebendo o que Deus fez e o que Ele continua fazendo, a gente vai vendo, e o primeiro milagre que eu comecei a ver era de que Deus me sustentou, de que Deus me deu livramentos, Deus me sustentou se utilizando dos covos, Deus me levou para o ribeiro de Querite, e lá Ele me fez entender de que havia água quando todos estavam em escassez. Deus também me fez entender de que eu entendi que Deus também usa os pequenos, como Deus usou a viúva de Sarepta. Eu também entendi de que profeta tem que ter autoridade, e foi assim que eu vi também
quando eu passei por aquela peleja com os profetas de Baal, e por fim, quando eu entendi que em todas as crises Deus estava comigo. É bem verdade de que eu não entendi completamente, porque em um momento eu me entristeci, eu tremi, eu temi, mas quando eu ouço a voz de Deus, é o maior milagre. Quando eu ouço Deus falar comigo, eu sei que tudo vale a pena. Eu sei que dói, mas isto nos ensina. Oh, aleluias. É muito linda a sua história, profeta Elias. Mas, por gentileza, me responda a última pergunta. Por que o Senhor desanimou? E quais foram os fatores que contribuíram para a sua tristeza no deserto? Bom, eu, como qualquer outro ser humano, eu sou normal. E em alguns momentos, eu temo, eu corro. E como você bem sabe, eu passei por 3 situações. Cheguei no deserto, queria desistir, queria parar. Cheguei a ficar em um princípio de depressão. Lá, como você bem sabe, no livro dos Reis 19. E por fim entrei numa caverna. Mas o que contribuiu mais, e a gente muitas vezes acha que a gente nunca vai se entristecer, a gente vai parar, mas acima de tudo, a gente tem que entender de que nós somos de carne, de que a gente tem que passar pelas lutas, tem que passar pelas provas, mas que em tudo isso, a gente sabe de que Deus está conosco. E você que está fazendo esta entrevista, e você que está ouvindo também essa entrevista, tem que entender que todas as crises existe a vontade de Deus, e Deus, Ele está conosco. Ele nunca nos abandonou, nem tampouco nos abandonará. Mas Ele é Deus. Ele é supremo. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é digno. Ele é único. É o Senhor das nossas vidas. Então aqui eu termino essa entrevista dizendo a você que está ouvindo, de que não desista do projeto de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. De que não é fácil ser profeta, mas também não é impossível. Falar a verdade é para poucos, e falar o que Deus manda está em escassez. Mas que você tome este exemplo, esta entrevista, e saiba de que Deus se responsabiliza com os seus profetas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Aqui encerramos a entrevista com o profeta Elias. Espero que você possa ter recebido da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero só mandar uns parabéns hoje para a minha amiga e a minha irmã Luciana Rosa, ou Luciana Calisto, que hoje está completando mais uma primavera, pregadora da palavra do Senhor, e também para o pastor Daniel, que prega para os casais, que ambos estão completando mais uma primavera. Amém? Então aqui vai os meus parabéns, os meus sinceros votos de uma primavera, mais uma primavera abençoada na presença do Todo-Poderoso. Que Deus possa estar abençoando. Um abraço, fiquem todos na paz e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Se você gostou ou se não gostou, deixa o teu like, o teu joinha, que isso vai acrescentar muito ao nosso canal. Qual o canal, pastor? Bíblia na Mão, Palavra no Fogão no YouTube. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. E hoje é dia de culto dos Atalaias do Senhor. Lá em Diadema, na divisa de Diadema. Então, hoje é dia de círculo de oração lá. Se você quiser receber da parte do Senhor, chega lá. Chega lá para ouvir Deus falar. Chega lá para sentir que Deus está trabalhando e falando com cada um de nós. Você quer que eu te passe o endereço? Então anota aí direitinho. Círculo de oração fica na rua João Pedro Ribeiro, 448, Vila Clara. A referência é a divisa de Diadema. Amém? A direção da pastora Dean e também da missionária Fabiana. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.